Quero agradecer as orações dos irmãos. Estávamos esses últimos dias em Brasília fazendo um curso. Pastora também, irmão Carlos, irmã Socorro, irmã Rita, sobre aconselhamento bíblico para a área sexual, os transtornos sexuais, questão sexual e a sexualidade. Então foi muito bom o curso, muito proveitoso, muita Bíblia, muita palavra de Deus. Então foi extraordinário. E eu quero agradecer à igreja que nos proporcionou essa bênção e também em oração. Aleluia. Então hoje nós estamos aí já com uma boa base para essa área da sexualidade. Para ajudar pessoas, ajudar casais, solteiros, namorados, enfim. Mas o assunto que eu quero trazer sobre a sua vida, sobre a nossa vida no dia de hoje, é através do avivamento. Estava no meu período de oração e foi muito claro quando o Senhor me pediu, para estudar sobre o avivamento, para pregar sobre o avivamento e para viver o avivamento. Então, desde que eu ouvi a voz de Deus muito forte, estou estudando, estou pregando e estou vivendo esse grande avivamento. Abra sua Bíblia, meu querido, em Isaías, no capítulo 44, versículo 3. Isaías é um profeta e essa palavra é uma palavra profética para a tua vida, para a minha vida. Isaías 44, versículo 3. Está aí na tela, se você não achou. Mas diz assim a palavra do Senhor. Minha versão é aqui de James, atualizada. Porque despejarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Aleluia. A promessa de Deus, irmãos, é que Ele irá derramar o seu espírito. A promessa de Deus é que Ele quer fazer isso. E a palavra avivamento, no termo técnico, teologicamente falando, ela significa um despertar religioso. Teologicamente falando é isso. É um termo técnico, um despertar religioso. Mas nós sabemos que não é apenas um despertar religioso. O avivamento ele não vem do homem. O homem não pode fazer nada para que esse avivamento chegue. Não há uma força humana, não há uma teologia, uma ciência, uma forma ou uma manipulação humana para que o avivamento ele ocorra. O avivamento vem através de atitudes humanas. E essas atitudes nós podemos perceber em 2 Crônicas, no capítulo 7, e o capítulo 7, versículo 14. Essas atitudes humanas, ela pode gerar um derramar do Espírito do Senhor sobre um determinado local, sobre uma determinada comunidade. Mas não há nada além que possa gerar em Deus esse avivamento, a não ser 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei ou sararei a sua terra. Então Deus responde ao homem com o seu derramar sobre aquela determinada comunidade,
onde há humilhação, onde há oração, onde há busca por sua presença, onde as pessoas vão se converter totalmente a Ele, deixar os seus maus caminhos, os seus maus pensamentos. Daí vem a presença de Deus com o avivamento. O avivamento, ele sarará a terra e perdoará os seus pecados. Nossas igrejas, irmãos, as igrejas estão neste período, nós estamos, vão fazer 51 dias de jejum e oração. Estamos em 21 dias de jejum e oração, torre de oração. Quando terminar o culto, nós ficaremos aqui alguns para continuar orando. Nós, nesses momentos de oração, nós estamos tendo atitudes de nos humilharmos. Nós estamos tendo a atitude de buscar a presença do Senhor. Nós estamos tendo a atitude de nos converter, olhar para dentro de nós e dizer: Senhor, está errado isso, nos perdoa, Senhor. Trazer para a luz aquilo que está errado, confessar, dizer: olha, eu errei, eu pequei, está acontecendo isso comigo, mas eu não quero. Então todas essas atitudes humanas estão mexendo no coração de Deus, e Deus está olhando para o Brasil, porque o seu desejo é derramar o seu Espírito sobre um povo. E se nós olharmos, irmãos, não é só nós que estamos fazendo isso. Milhões de crentes nesse momento estão fazendo isso. Milhões de pessoas estão jejuando, milhões de pessoas estão orando, porque entenderam que a guerra que nós estamos enfrentando é espiritual, não é carnal. Muitos estão em cima do muro, muitos estão indiferentes, enfim. Mas sempre foi assim. E sempre será. Uns estão atentos, outros estão desatentos. Outros estão em cima do muro, enfim. Mas aqueles que estão atentos e que estão de atitude de se humilhar, de orar, de buscar, de se converter a cada dia, eles irão provar do poder de Deus que será derramado. Eles provarão. Isaías 57:15. Outra palavra profética para nossas vidas, para o nosso tempo hoje. Isaías 57:15 diz assim: portanto, assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre e cujo nome é santíssimo. Habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com o contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração que está arrependido. Onde é que Deus está presente, irmãos? No coração daqueles que estão se humilhando, daqueles que estão buscando a face do Senhor, daqueles que estão pagando preço por esta terra, dizendo: Senhor, salva o Brasil, Senhor. Salva o Brasil. E por que isso, irmãos? Porque esse mover todo, essa preocupação toda que nunca se teve, é porque o Espírito Santo de Deus está alertando a sua igreja para isso. Ele quer mais oração, mais santificação, mais jejum e mais oração. Porque poderia passar, a gente ficar em cima do muro tranquilo, nem se comenta. Mas porque esse fogo está acendendo no coração de muita gente. Porque o Espírito Santo, ele está dizendo à igreja viva do Senhor aqui na terra, que ouve, que discerne, que obedece a sua palavra. Ele está dizendo: derramarei o meu Espírito sobre toda essa carne.
Nem todo mundo, irmãos, vai viver. Nem todo mundo vai sentir. Nem todo mundo será cheio. Nem todo mundo contemplará milagres e prodígios, porque nem todo mundo acreditou. Mas todos aqueles que crê vai receber porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Todo avivamento ele surgirá, ou surge, diante de algumas situações. Por exemplo, palavras proféticas. Se há uma palavra profética para aquela comunidade, um dia vai acontecer. Se tem uma palavra determinada na tua vida, vai acontecer. O primeiro passo, irmãos, é uma palavra profética, para que o avivamento possa vir sobre as nossas vidas e sobre a nossa terra. O segundo, perigo de invasão inimiga. Toda vez que Israel tinha perigo de uma nação maior querendo invadir, o povo se humilhava, usava pano de saco, orava, pedia perdão. O que é que acontecia? Deus fazia o milagre e o povo glorificava ao Senhor Jesus. Diante de um perigo de invasão inimiga, o meu povo, que se chama pelo meu nome, ora, se humilha, se converte e o livramento vem das mãos do Senhor. Outra situação, irmãos, é a perseguição. Diante de uma grande perseguição, o povo de Deus, eles se recolhiam em oração. A igreja estava orando, Pedro estava preso, e a palavra do Senhor nos diz que a oração da igreja moveu o coração do anjo do Senhor. O anjo do Senhor vai lá naquela cadeia, tira Pedro de lá. De uma forma extraordinária, de uma forma sobrenatural. Porque havia uma igreja perseguida orando. O avivamento vem. Diante de conceitos sociais de imoralidade e injustiça. Quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha para uma sociedade e vê que há imoralidade e que há injustiça, esse povo se coloca de joelhos para orar, para clamar, dizendo: Pai, tem misericórdia, salva este país, salva o Brasil. E a Bíblia nos diz que o Senhor, ele está o quê? Ouvindo. Quando o povo de Deus se une em oração e humilhação, o avivamento vem. Diante de choro, de gemidos, o avivamento vem. A reação de Deus em derramar o seu Espírito como um abrir as comportas de uma hidroelétrica, ela vem com muito mais intensidade. É algo, irmãos, que eu quero para mim. Eu já alcancei muito do Senhor, mas eu quero ainda mais. Diga para o seu irmão: eu quero ainda mais. Diga assim: receba ainda mais. Eu nunca vi um morto ressuscitar, você já viu? Eu nunca vi um cego ver, você já viu? Eu nunca vi um coxo se levantar, só um, você já viu? Diga para o seu irmão: você vai ver mesmo. Porque Deus, ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. As comportas do céu serão abertas e Deus derramará o seu Espírito com mais intensidade, a sua presença, o seu poder, milagres irão acontecer, fome e sede de Deus cada vez mais. Porque é o seu desejo. Deus deseja isso. Ele quer isso. Ele diz: eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Uma parte se cumpriu durante a história. Em Joel, no capítulo 2, ele reforça essa palavra profética.
Joel capítulo 2, versículo 28 em diante. Ele recebe também essa palavra profética que já havia sido profetizado por Isaías, onde ele diz: olha, Deus está querendo derramar o seu espírito, eu não sei como isso vai acontecer, não sei como é, eu só sei que a mensagem para nós é essa, que ele derramará o seu espírito, mas eu não sei o que é que pode acontecer. No livro de Joel, no capítulo 2, 28, Deus, ele dá mais um spoiler do que será esse avivamento, do que acontece quando o Espírito dele é derramado sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Joel vai dizer: depois desses eventos, derramarei o meu Espírito, ruach, sobre todos os povos, sobre o Brasil, aleluia. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Glória a Deus. Serão profetas. O que é que acontece quando o Espírito do Senhor desce? Os idosos terão sonhos proféticos. Os jovens ganharão visões. Isso é tudo no mundo espiritual, irmão. A ciência não explica, a psicologia não explica, a psiquiatria não explica, a neurociência não explica, não tem explicação. Só Jesus pode fazer, aleluia. Então depois, cadê? Visões, 29. Inclusive sobre os escravos também, sobre os serviçais da época. Derramarei do meu espírito naqueles dias. E farei com que corra ventos espantosos no céu, na terra, sangue, fogo, grandes nuvens de fumaça. Glória a Deus. Você imagina? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grandioso e temível dia do Senhor. O profeta Joel recebe essa palavra profética, escreve, profere, mas também não tinha um entendimento do que iria acontecer. O que seria isso? Tempo passa, muitos anos depois, algo que dividiu a história, algo que embaraçou a filosofia, quebrou as pernas da filosofia, a filosofia foi se aprumar lá depois dos séculos 10, 12, depois de Cristo. E sabe o que foi que quebrou a filosofia? O nascimento do Senhor Jesus. Mudou a história. O mundo parou. A Bíblia nos diz que tinha pastores ali e ele viu anjos glorificando a Deus porque a promessa, a profecia estava se cumprindo, viria ao mundo o Filho de Deus que transformaria a humanidade de uma forma extraordinária. E mudou a história antes de Cristo e depois de Cristo. Zerou. E uma nova aliança é estabelecida. Uma vinda de Jesus. E o que é que vai acontecer? Você já sabe. Jesus, ele vai pagar o preço, morrer. Mas ele diz assim: olha, eu vou embora porque eu preciso ir. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu deixarei o Espírito Santo de Deus. E olha, eu vou dizer a vocês, para sempre. O meu Espírito ficará para sempre. Porque uma nova aliança eu estabeleci. Na velha aliança o Espírito Santo vinha, realizava os seus prodígios e milagres e ia embora. Ele não permanecia para sempre dentro do homem. Mas Jesus diz assim: ele vai permanecer para sempre, e o local da morada dele é dentro de você, dentro do teu espírito. Por isso diz nosso amigo Santo Espírito, que está conosco todos os dias. Você não é 3, você é 4.
Corpo, alma, espírito, Espírito Santo. Alguns só têm corpo, alma e espírito. Mas muitos, corpo, alma, espírito e Espírito Santo de Deus. E Jesus morre, terceiro dia ressuscitou. Você conhece a história. Mas houve um dia, e eu queria estar nesse dia. O maior evento da história da humanidade, após o de Jesus, o segundo maior evento, foi a descida do Espírito Santo de Deus, cumprindo assim uma parte de Joel capítulo 2, versículo 28 a 31. Cumprindo uma parte. Alguns estudiosos dizem se cumpriu uma parte. Porque até hoje Deus continua a derramar o seu Espírito sobre a terra. Não parou, continua. E o que foi que aconteceu nesse dia? Mudou a história de uma sociedade. Atos capítulo 2, versículo 43. Atos 2, 43 em diante. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Na alma de cada pessoa havia pleno temor. Muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Você já imaginou que feito seria? Volta um pouquinho. Que feitos extraordinários será esse? Você já imaginou que sinais maravilhosos era esse? Estava conversando com um irmão lá em Brasília. Ele disse, pastor, eu me converti na rua. Eu estava andando, quando eu escutei a música, existe um rio, Senhor, que flui do teu... E ele disse, eu escutei aquela música, eu entrei na igreja. E ali eu entreguei a minha vida a Jesus. Minha mãe brigou, meu pai brigou, todo mundo brigou. Mas a minha vida era dentro do quarto orando e lendo a Bíblia. Pastor, Deus me usou demais. Era tão forte a presença de Deus que quando a minha irmã passava pelo quarto, ela corria com medo. Porque toda vez que ela passava, ela escutava uma voz dizendo, filha, chamando ela. Quando eu orava, pastor, as portas batiam. Quando eu estava orando, eu sentia Jesus entrar assim e sentar perto da minha cama, chega a ouvir a cama abaixar. Os demônios, quando chegavam perto de mim, só eu passando na rua, os demônios, as pessoas eram ficando endemoniadas. Sinais maravilhosos e prodígios eram feitos pelos apóstolos, porque eles estavam o quê? Cheios do Espírito Santo de Deus, porque eles tinham descido sobre toda a carne. 44 diz assim, todos os que criam estavam unidos, tinha tudo em comum, um só pensamento, um só objetivo, uma só mente, característica do Espírito Santo. Onde o Espírito Santo está, a comunhão, a unidade. Porque o inimigo, ele é de divisão, ele quer dividir. Mas o Espírito Santo, ele quer o quê? Juntar. Eles estavam unidos. O que é que aconteceu? Vendiam suas propriedades, seus bens. Dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração,
E o 47 diz: louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. E assim, cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo o quê? Salvas. Aleluia. Você já imaginou, irmão? Essa comunhão, essa unidade, atraindo pessoas. Se você olhar para o mundo, existem muitas pessoas carentes de Jesus. Sai olhando com um olhar crítico. Você vai ver. Você consegue enxergar espíritos de morte na cara de muita gente. Não sei você, mas eu não sei se é um dom. Mas eu olho assim e a gente vê. Espírito de morte. Espírito de prostituição. Para ali, meu Deus. Preso, acorrentado. O mundo precisa de Deus. O mundo precisa de Jesus. E o único organismo vivo que pode atrair o avivamento sobre toda a carne é a igreja. É o povo de Deus, irmãos. Só nós podemos despertar o coração de Deus e dizer: Deus, derrama a tua Shekinah sobre nós, abre as comportas do céu, derrama aqui em Conceição, Pai, derrama teu Espírito de uma forma extraordinária. Nós vamos nos humilhar, nós vamos adorar, nós vamos orar, nós vamos nos converter, nós vamos nos santificar. Nós já temos, irmãos, o principal, que é uma palavra profética. Deus já falou, Deus já profetizou através de seus filhos que Ele deseja isso aqui. Ele quer isso aqui. O Senhor quer derramar o seu Espírito sobre a nossa terra. Em 1912, o Navigren, em Chicago, ele recebe uma palavra profética, ele diz assim: no Brasil, Deus vai derramar o seu poder no Brasil. E quando ele escuta isso, ele vem. O Navigren Danielberg, o Pará, Belém do Pará. E o que é que acontece, irmãos? O grande avivamento em Belém do Pará. E o resultado desse avivamento se chama Assembleia de Deus. A maior igreja evangélica do Brasil. 2 homens. Chicago, da Rua Azusa, incendiado pelo fogo de Deus, pelo avivamento que se derramou na Rua Azusa, que veio do país de Gales. Tocaram fogo no Brasil. E a maior igreja evangélica do Brasil se chama a Assembleia de Deus. Aleluia. 2004. Space Campbell, Toronto, Espírito Santo a tomou. E ela diz que haverá um avivamento no Brasil, onde o espírito da corrupção iria ser abalado. E viria um grande tempo de avivamento que iria se espalhar sobre toda a terra. 2007, John Packer. Que o espírito da profecia será abundante no Brasil. Os seus jovens falarão em nome do Senhor e fará milagres e maravilhas em todo o mundo. 2009, Bob Jones, Estados Unidos, ele viu um movimento de jovens se levantar do Brasil sobre toda a terra. Palavra profética nós já temos. 2022, Nivaldo, Paulista. Virá o último e o grande avivamento que se derramará sobre toda a terra, como nunca se viu, jovens, velhos, crianças, adultos. O Brasil iniciará
Deus Pai vai derramar o seu Espírito como nunca se viu. Se prepara, igreja, estou vindo, não vou demorar. Onde você está, meu irmão? Onde você mora? No Brasil. Eu creio que aqui não tem nenhum brasileiro que não seja brasileiro, todos são brasileiros. A palavra profética você tem. Isso foi algumas que eu citei, de tantas outras que foram citadas. Uma grande fome e sede de Deus, como nunca se teve. Deus vai implantar na nossa geração, que vai impactar a nossa geração e as gerações vindouras. O que nós precisamos fazer agora? Já tem a palavra profética. O que é que eu preciso fazer? Me humilhar. Orar. Deixar os maus caminhos. Me converter de verdade. Deixar de mentira, de engano, de manipulação, de enrolação. Palavra ser sim, sim, não, não. Deus está esperando isso da nossa parte. Deus está desejando isso. E você começa a ver, vai começar a ver focos pequenos de avivamento. Focos pequenos. E isso vai crescer, crescer. Igrejas abarrotadas. Igrejas cheias, templos enormes. E quem faz isso? Deus. E Ele quer fazer? Quer. Mas está esperando a atitude minha e sua. Estava em Brasília, irmãos, e louvei a Deus por isso. Nós fomos em duas igrejas, mega igreja. A igreja aí e a igreja Comunidade das Nações. Quando eu cheguei na igreja aí, o pastor disse assim: aqui era uma casa de show. E eu glorifiquei ao Senhor. Na Europa, as igrejas estão virando casas de show. No Brasil, as casas de show estão virando igrejas. Isso é avivamento ou não é? A Comunidade das Nações também era uma casa de show. Uma época. E hoje é uma igreja. Deus está derramando o seu Espírito sobre essa terra, irmão. Uma grande fome e sede de Deus como nunca se teve. Nós vamos viver. E será agora. Deus tem pressa, é para hoje, é para amanhã. É para ontem. Você vai ser impactado com o poder do avivamento. Você vai sentir, assim como os irmãos da Rua Azusa sentiam a presença de Deus. Quando ele chegava no quarteirão da igreja, já caíam no Espírito falando em línguas estranhas. Você vai sentir o poder de Deus como no país de Gales, onde os cultos duravam às vezes 24 horas. O cara chegava do trabalho, ia para a igreja, como a história de um trabalhador, trabalhava em minerar carvão, pegava de 4 da tarde, largava de 4 da manhã. 4 da manhã a 4 da tarde. O testemunho diz que quando ele chegava em casa de 4 da tarde, ele tomava banho, tirava aquela poeira, pegava a família e ia para a igreja. O culto terminava de 3 horas da manhã, 1 hora da manhã, meia-noite. E às vezes ele chegava, saía da igreja, ia para casa, pegava a marmita, ia embora e o culto ainda não tinha terminado.
E quando ele chegava no outro dia, se arrumava novamente e dizia: mulher, vamos para a igreja. Praticamente sem dormir. Porque ali naquele local havia a presença de Deus. O avivamento, o poder, o Espírito Santo de Deus derramado. E a vontade que dá é de não sair daquele lugar nunca mais. Quando nós vamos para um EFOL, quando nós vamos para um encontro com Deus, para uma escola de caráter, a nossa vontade é nunca mais sair daquele lugar, não é? Porque Deus está ali presente. De uma forma, eu creio, sublime. De uma forma simples e humilde. Mas o que Ele quer é ser extravagante na porção do seu espírito, a ponto de que ninguém possa permanecer de pé. E nós podemos contemplar, irmão, e não apenas por aquilo que a gente ouviu ou leu, mas por aquilo que a gente contemplou, de morto ressuscitar, cego ver, coxo andar, paralítico jogar a cadeira de roda e ir embora. E você vai ver e eu vou ver, porque eu tenho uma grande chama e o fogo no meu coração, que neste grande avivamento que acontecerá no Brasil, nós vamos estar aqui. Nós vamos estar presente. Nós vamos estar presente. Aleluia. Glória a Deus. Foi para despertar. Desperta tu que dorme. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos adorar o Senhor. E eu quero adorar o Senhor diferente. Como uma atitude de humilhação, nós vamos nos ajoelhar. Pastor, não posso me ajoelhar. Sente no chão. Pastor, não tenho condições de me ajoelhar, meu joelho se sente no chão. Mas eu quero nos humilharmos. Nós vamos orar, buscar a presença do Senhor. Toda a igreja, irmão. Pastor, eu estou no som, todo mundo, bota o